Eu informo também que recebemos o pedido de sustentação oral, formulado pelo representante da denunciante, na pessoa do doutor Adiel Ferreira da Silva Júnior, OAB Pernambuco, 46.456. Oportunidade em que defiro o pedido e comunico que, após o voto do relator, Vossa Senhoria terá 10 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos para a vossa manifestação. Com a palavra, o relator, conselheiro Antônio Honorato. O relatório está disponibilizado, mas como há um representante, eu, por uma questão até já praxe na casa, consultá-lo se há necessidade de ler o relatório, se já está satisfeito. Satisfeito? Então, diante desse posicionamento eu vou ao voto. A matéria tratada é de competência deste tribunal e trata de ato de gestão pública estaduais, estando acompanhada de indício substancial relativo ao fato denunciado. Portanto, a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 31 e 32 da Lei Complementar número 05.1991, combinados com o artigo 185 do Regimento Interno deste Tribunal, estando em condições de ser conhecida. A denunciante relatou que, ultrapassada a fase de lances em que se sagrara vencedora por ter ofertado o melhor preço, teve a proposta desclassificada em razão de supostamente não atender o que fora requisitado pelo edital. Afirmou que, além da injusta desclassificação, o órgão preferiu contratar produto com qualidade inferior por um preço mais alto. Aquela CCE entendeu que o produto apresentado pela denunciante não atende ao requerido pelo edital de pregão, que é improcedente a alegação da inexistência de parecer de área técnica da CESAB para fundamentar a desclassificação da denunciante, e que restou comprovada a impossibilidade de aceitação do recurso administrativo propondo fornecimento de produto com qualidade diversa por valor inferior, uma vez que os técnicos da secretaria confirmaram ser o produto licitado mais resistente a choque, por ser mais maleável e devido à sua resistência a reagentes intempéries. Portanto, tendo em vista os princípios licitatórios da vinculação ao edital e da igualdade entre os licitantes, corolário dos princípios da legalidade, pessoalidade e moralidade, entendo que não há como prosperar a resignação da denunciante. Agradecemos, conselheiro Antônio Honorato, e passo a palavra ao nobre procurador da denunciante, na pessoa do doutor Adiel Ferreira, pelo tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Com a palavra, doutor Adiel Ferreira. Excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los na pessoa do relator Antônio Honorato. Quero desejar saúde ao nosso conselheiro que está se recuperando da Covid-19, que tem nos acometido mais uma vez, não é? Quero também, nesta tarde, agradecer o excelente atendimento que recebi dos servidores dessa casa. Tive a oportunidade de atuar em alguns órgãos e poucas vezes fui tão bem atendido como fui no dia de hoje, né, sendo visitante pela primeira vez da cidade de Salvador. Então, por isso, cumprimento aí na pessoa do doutor Luciano, que já tem me aguentado todo esse tempo enquanto eu tenho feito essa transição. Pois bem, quero agradecer também a disponibilidade do relator e do presidente de aceitarem a sustentação oral. Acredito ser importante a gente salientar alguns pontos que só talvez tenham sido colocados à mesa nesta oportunidade, né? A gente se faz entender de forma escrita e às vezes de forma falada, isso é importante nós colocarmos. Trata-se de uma licitação que existe um certo background, né? Vamos dizer assim, ou seja, existe uma história. Qual é a história por trás?
a denunciante, tá? E eu tenho que fazer um adendo, a pronúncia seria meia modul, não meia modo, como nós naturalmente faríamos, porque modul advém de modularidade, que é a técnica utilizada para a engenharia que pratica. Mas, dito esse ponto, ela já fornecia esses produtos, os biombos. Biombos são aqueles painéis que separam dentro dos hospitais, pode separar qualquer tipo de situação, pode separar mesas, pode separar camas, pode separar qualquer situação dessa, e a Meia Modul forneceu esse produto para a CESA na última licitação. Há de salientar que a grande questão é se esse produto, o biombo, ele é feito de poliestileno ou PVC. O edital, não só esse edital, o mais recente, mas como o antigo, da qual a Meia Modul sagrou-se vencedora, exigia PVC rígido. Era PVC rígido nas duas situações. Na primeira situação, a proposta também foi a mesma, poliestileno. E o produto foi aceito. Recentemente, inclusive, um mês antes da licitação, foi emitido um atestado de capacidade técnica atestando que o produto foi muito bem fornecido, que atendeu às expectativas e às necessidades da administração. Um mês depois, saiu uma licitação exatamente do mesmo jeito, como tinha saído do ano passado. 2021, saiu uma licitação com os mesmos descritivos técnicos 2020. Pensou-se, bom, se eu participei e ganhei, vou participar desse e vou ganhar. Só que se participou e disse, não vou aceitar mais. Eu quero o PVC rígido. Eu disse, por quê? Se a gente já forneceu o produto, foi muito bem aceito, não teve nenhum problema, nenhuma reclamação? Não, mas existe a vinculação ao edital, né? Como sendo, foi dito, abre aspas, o edital é soberano. E aí, iniciou-se essa questão. Por isso eu levanto 3 pontos para que a gente possa refletir acerca dessa situação. Primeiro ponto me parece ser mais técnico, para que possamos falar a mesma língua, que se trata do hábito, talvez arrisco dizer, o mau hábito de fazer uma interpretação restritiva do edital, principalmente quando se trata de pregão. É preciso entender que o pregão é aquela modalidade para bens e serviços comuns. E a gente fala comuns, porque diferencia de especiais. Geralmente, quando é bens ou serviços especiais, nós queremos exatamente aquele produto, porque se for outro diferente, vai dar errado. Mas quando se trata de bens e serviços comuns, nós, inclusive, citamos o novo doutrinador Marçal Justem Filho, que se aceita certo grau de variação, porque o serviço comum, você pode achar uma certa diferença aqui ou ali, não tem a necessidade de ser especificamente aquele produto, tanto que da primeira licitação se venceu, né? E a interpretação restritiva do edital, ela traz consigo algumas consequências. A primeira e mais grave delas, me parece ser, que é a concorrência. A gente tem pregão para diminuir o preço, tanto que, se não for do critério de julgamento menor preço, o pregão não se pode aplicar. Então, pregão é para menor preço. Então, produtos simples, interpretação restritiva, são coisas que não combinam no dia a dia do pregão. Então, essa é uma questão, sem ingressar no mérito, apenas para que a gente possa entender do que se trata, né? Pois bem, o segundo ponto, e agora já ingressando um pouco mais, talvez até numa área que o advogado não seja especialista, que o advogado ele tem uma atuação que muitas vezes é demandada a falar sobre diversos assuntos que a gente precisa estudar, precisa se dedicar para além do direito. Me parece, entretanto, dentro daquilo que podemos chamar de desconhecimento de engenharia, mas análise
de tantos editais de licitação ao decorrer da atuação, me parece que o edital atende, aliás, a proposta atende ao edital. Em primeiro lugar, porque já foi falado, o edital anterior foi aceito. Em segundo lugar, não há nenhuma notícia de qualquer irregularidade relativa à utilização dos biombos. Tanto que no hospital da Polícia Militar de São Paulo é oferecido esse biombo. No Hospital do Câncer de São Paulo é oferecido esse biombo. Mas levantou-se, e não no processo licitatório, mas aqui nos autos desse processo, a argumentação de que o biombo de PVC seria melhor ou reagiria melhor à maresia. E aí causa estranheza. Como que o PVC seria melhor do que o poliestileno em relação à maresia? Porque, perceba-se, essa empresa, Miamodul, fornece também, historicamente, para a Prefeitura de Fortaleza, de Frente do Mar, também cheia de maresia. Essa empresa também fornece para a própria Secretaria de Saúde da Bahia, que nunca teve problema com maresia. Aí eu pergunto, aquelas telhas de poliestileno que utilizaram, inclusive, em grandes praias aqui do Nordeste, poliestileno nunca teve problema com maresia. Digo mais, o carrinho de picolé que se vende na praia é feito de poliestileno. Como é que esse produto não pode ser usado por conta da maresia? Eu não estou dizendo que está errado os engenheiros, não, entendeu? Eu estou dizendo que há dúvidas a serem levantadas nessa oportunidade. E a questão que faço a Vossas Excelências é o seguinte: será que essas dúvidas deveriam ser levantadas agora, nos autos de uma denúncia no Tribunal de Contas, ou deveriam estar na justificativa do edital? Eu entendo que devia estar na justificativa do edital. Porque eu, enquanto empresário, verificando que ele está dizendo que está usando um outro produto de qualidade inferior, porque supostamente é melhor para a maresia, eu iria impugnar o edital, não é? Mas nós estamos, e aí entro já no terceiro ponto, naquilo que me parece ser uma quebra da confiança legítima. A administração pública ela tem que atuar com boa-fé. Isso todos nós concordamos. Comportamento contraditório não é comportamento de administração pública. Então, você está diante de o mesmo órgão licitante, você está diante do mesmo objeto, você está diante da mesma proposta, que numa primeira licitação se disse, está aprovado, atende à necessidade da administração. Na segunda licitação não atende. Sem justificativa no edital de licitação. Só veio trazer justificativa agora, aqui. Então, me parece ter defeitos gravíssimos. Se, por acaso, não for a ideia de classificar a empresa, é preciso verificar que há prejuízos à competitividade. Até porque quem levou a licitação levou por um preço muito mais alto, com esse tal desse PVC. Então, é preciso levar essa em consideração por um outro ângulo para que nós possamos compreender. Se há uma mudança de orientação, é preciso mexer no edital. O artigo 23 da LINDB vai dizer, vai mudar a orientação, vai mudar a interpretação, tem que fazer um regime de transição sem prejuízo para os interesses gerais. É o que está escrito na lei. E não a surpresa na desclassificação. Então, levanto esses pontos a Vossas Excelências a fim de contribuir. Estarei ali sentado, pronto a contribuir no que for, em alguma questão de fato, mas agradeço, peço perdão pela ferve natureza da advocacia, mas agradeço, excelentíssimo relator, peço que leve em consideração esses pontos, espero que tenha me feito entender um pouco melhor.
Muito obrigado. Até logo. Doutor Adiel, nós que agradecemos. E eu coloco o processo em discussão. Passo a palavra ao conselheiro Pedro Lino. Não, eu, na verdade, só queria basicamente entender. Está me parecendo que as colocações do advogado demandam uma verificação mais acurada desse assunto, porque efetivamente é preciso que eu diria até que é preciso uma, entre aspas, perícia, né, para poder se apurar verdadeiramente isso que foi colocado. Nós agradecemos, conselheiro Pedro Lino, com a Eu, palavra o eu, conselheiro eu Antônio Honorato. entendo e respeito, primeiro, as colocações do advogado e também essa preocupação do conselheiro Pedro Lino. Mas eu só vejo uma maneira, pois isso. É se o conselheiro Pedro Lino der um voto por uma diligência específica. Posso dar, Porque o tribunal não poderá, nem Vossa Excelência, determinar alguma coisa se não for por esse plenário. Portanto, eu sugiro. Eu concordo, Vossa Excelência tem razão e concordo, e vou encaminhar meu voto no sentido que Vossa Excelência está propondo. Eu agradeço. Momento, eu coloco em discussão a preliminar proposta pelo conselheiro Pedro Lino, com a palavra o conselheiro Gildazo Penedo. Senhor presidente, eu entendo até a preocupação do conselheiro Pedro Lino em derredor da questão de natureza eminentemente técnica acerca da especificação, né, dos biombos que foram adquiridos em sede de pregão eletrônico pela Secretaria de Saúde. Se seriam mais efetivos fossem aqueles de natureza de PVC ou de poliestileno, como destaca aí o nobre causídico, o doutor Adiel Ferreira da Silva Júnior, representante da denunciante. Mas, em verdade, presidente, o que nós estamos aqui a apreciar é, sobretudo, a temática mais relacionada à questão da legalidade do procedimento licitatório, e que é o voto do relator, entendendo que a vinculação edital, de certa forma, é um direito, né, que efetivamente é discricionário da administração. Ela entende que naquele momento, talvez até pelo uso e pela utilização. Aliás, essa inclusive foi a argumentação trazida em sede de defesa pela Secretaria da Saúde, inclusive a própria PGS vale desse argumento, dizer que naquele momento percebe que há uma melhor utilização desse tipo de biombo com as características especificadas no edital. E a empresa, nesse momento, de certa forma, traz um argumento interessante em relação à recente compra realizada no ambiente da própria administração. Mas me parece que, nesse momento específico, o tribunal avançar, sob pena de considerar como procedente a denúncia e até avançando para uma ilegalidade, é um arbítrio que me parece demasiado, já que cabe à administração, dentro do arco de sua discricionariedade, comprar determinados objetos com aquela especificação. Então, nesse momento, conselheiro Pedro Lino, não me parece que a gente avançaremos para essa especificação, se de fato o biombo de acrílico ou de PVC ou de poliestileno se adequa melhor ao interesse da administração. Então, eu já avançando em sede de voto, eu rejeito a preliminar e já concordo com o voto do relator, do presidente. Salve, melhor juiz. Agradecemos, conselheiro Gildazo Penedo. O processo preliminar encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, colherei votos quanto à preliminar proposta. Como vota o conselheiro João Bonfim? Não sei se Eu ele... voto Pois não. com relação à preliminar, sustentado na argumentação trazida pelo conselheiro Gildazo Penedo, pela rejeição da preliminar, e acompanho o relator. E como se manifesta a conselheira Carolina Matos? Obrigada, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos, em especial aqueles que estão me acompanhando nessa bancada.
Em relação à diligência proposta, tal como ocorrido em outras oportunidades, me posiciono no sentido de que, havendo necessidade de maiores esclarecimentos para que um julgador se posicione, eu não vejo nenhum óbice a não acompanhá-lo. Assim, entendendo que, para o meu queridíssimo par conselheiro Pedro Lino, precisando aprofundar mais a instrução do feito para que ele, então, alcance o seu convencimento, eu acompanho a diligência proposta pelo conselheiro Pedro Lino. Como se manifesta o conselheiro Inaldo Araújo? Senhor presidente, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as gentis palavras do causídico Adiel Ferreira da Silva Júnior pelo reconhecimento justo e merecido que fez a equipe técnica desse Tribunal de Contas. Eu confesso que fiquei feliz por ouvir este reconhecimento. Senhor presidente, certa razão teria a nobre conselheira Carolina Costa, ao acompanhar o conselheiro Pedro Lino, se eu não tivesse ouvido o que aqui disse o conselheiro Gildas Penedo, que na sua linha de argumentação trouxe elementos que me parecem mais do que claros para ser contra essa preliminar, tendo em vista o que disse todos os órgãos opinativos. É o meu voto. Vota o conselheiro Antônio Honorato. Presidente, eu devo confessar que eu estou tranquilo com relação a votar no mérito. E ouvi atentamente o conselheiro. Mas eu sou daqueles que nunca vou negar a qualquer um desta bancada que tenha alguma dúvida, que tenha, negar esse direito de que não há prejuízo nenhum, não vai haver prejuízo nenhum, portanto, eu, na conta preliminar, eu vou acompanhar o conselheiro, podemos fazer essa, contanto que seja clara esta diligência com prazo determinado. Conselheiro Inaldo, Vossa Excelência que nos ouve, eu fui informado pelo nobre secretário, que é ao meu lado, que Vossa Excelência teria se manifestado no sentido a favor da diligência proposta. Só a título de esclarecimento, Vossa Excelência poderia nos esclarecer? Eu acho que o secretário Luciano ficou emocionado com o elogio, mas só brincadeira. Só brincadeira, ele sabe, eu gosto muito dele. Mas eu fui contra a proposta liminar. É só pegar aí a gravação, que eu acho que foi claro. Agradeço, conselheiro Inaldo Araújo, diante do empate e o desempato nesse momento, seguindo a sugestão proposta pelo conselheiro Pedro Lino, determinando o prazo de 30 dias.